Bom dia, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Reencontro. Hoje, 9 de maio, data que se comemora o Dia das Mães, faremos uma reflexão sobre a relevância do tema à luz da doutrina espírita. Encontramos em uma bibliografia milenar uma antiga lenda que vai nos dizer: no dia em que as mães foram criadas, perguntaram ao Criador as características desse ser. E o então Criador começa a enunciar que esse ser deveria ter um beijo que curasse qualquer mal. Também noções básicas em medicina da alma para colocar bálsamos nas mágoas. Teria mãos que soubessem acarinhar o filho de passos vacilantes. Também teria muitos olhos, muitos pares, para fitar com amor e ternura uma criança em apuros. O corpo seria delicado, mas forte como diamante, para proteger os seus rebentos. Deveria superar a própria doença em benefício dos seus amores, alimentando-os com o pão do amor. Derramaria lágrimas de saudade, mas insistiria para que o filho partisse, buscando o progresso maior. Teria lábios que soubessem falar de Deus. Seria o anjo que cuida, a amiga que ora, a mão que conduz para que os seus amados alcancem felicidade e paz. E a bibliografia espírita nos informa com clareza e precisão que em cada manifestação da vida nós observamos determinadas metas de desenvolvimento a concretizar-se nos projetos de Deus. A maternidade é a plenitude do sentimento do espírito na função feminina que norteia o progresso. Então, concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. São etapas concedidas às mulheres de todas as condições e representa carinho, paciência, renúncia e entendimento. Pode ser maternidade esperada, aceita, socorrida, imprevista, hostilizada ou desamparada, mas é sempre uma mistura de alegria e sofrimento, missão e prova, traduzindo o intercâmbio de amor que não se mede, surgindo sublime e sempre novo, oportunizando o melhoramento dos espíritos na sua caminhada evolutiva. As mães guardam as chaves de controle do mundo, e no lar o coração maternal é o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da sua família. A mulher, nesse trabalho de renúncia pessoal, acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos, através da vida, compreendendo antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Podem ser sábios, especiais, felizes, infelizes, sadios ou enfermos. Sempre serão as joias do coração. E ela se esmera em prepará-los desde a infância para o trabalho, para as lutas que os esperam, controlando-lhes atitudes e consertando-lhes pensamentos. Nessa ocasião infantil que é a mais propícia à edificação das bases de uma vida. Ensinando a tolerância mais pura, mas não desdenhando da energia quando seja necessária, porque é necessidade para o processo de educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos, fazendo-os compreender que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é perda grave, mostrando-lhes que todo infortúnio alheio deve ser amparado, para que todos possam ser igualmente amparados nas horas amargas comuns a todos os espíritos reencarnados.
nunca deverá dar razão a qualquer queixas dos filhos sem um exame desapaixonado e meticuloso das situações, levantando-lhes os sentimentos sem permitir que permaneçam na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será o exemplo vivo dos bons conselhos imparciais, estimulando o trabalho e sendo fonte de harmonia no seu lar, buscando em Maria o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo a todos os dons sublimes da humildade, da perseverança, sem preocupação com as glórias rápidas da vida material. Na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, as mães incompreendidas entregarão a Deus o fruto de seus trabalhos e seguirão na sua caminhada, ocultas à multidão como heroínas desconhecidas, mas identificadas pelas mãos de Deus, porque são vasos eleitos para a luz da reencarnação. Graças a elas despovoaram os círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino do amor se erga entre as criaturas, coisa que já estamos presenciando no momento. Na hipótese de fracassar a maternidade imprevista, hostilizada e desamparada, é sempre um projeto divino de desenvolvimento espiritual. Encontramos nos dias atuais as mãezinhas abandonadas nos asilos, as mãezinhas penetrando os portões das penitenciárias, levando o amor e o carinho para as suas joias que lá estão, as mães que não conseguiram, que em desespero jogaram seu filho fora, no lixo, na rua, no parque. A medicina hoje nos informa: depressão pós-parto, mais de 80% em todos os casos, e aí não importa se é maternidade pobre, se é maternidade rica. Os amigos espirituais nos falam nos ministérios de esclarecimento, principalmente em nosso lar, os enormes pavilhões das escolas maternais, onde milhares de irmãs comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos pela lei de causa e efeito. Então nunca devemos julgar, principalmente as nossas mães, porque segundo a amiga espiritual Joana de Ângeles, toda a gratidão sequer retribuirá a felicidade da oportunidade que recebemos por amor. Então, a bibliografia espírita é rica em exemplos sobre a proteção, o desvelo e o amparo das mães que estão no plano espiritual. Em nosso lar, André Luiz recebe a visita de sua mãe de um plano superior, depois ele vai visitá-la. Nós vamos encontrar as mães visitando os seus rebentos no plano espiritual, parcialmente desligadas durante o sono do corpo físico e sendo por eles recebidos e amparados. As mães pedindo ajuda para seus filhos, as mães auxiliando as suas filhas para evitarem situações de tragédia na vida física. Um clássico no livro Libertação, no capítulo 20, Gregório e Matilde. Gregório, nós sabemos, foi o Papa Gregório IX, amigo de Francisco de Assis, incentivador da ordem dos franciscanos. Acreditava em sentar-se à direita de Deus na sua cadeira prometida, mas quando desencarnou não encontrou nada disso, então ficou revoltado e, como era inteligentíssimo, um líder rebelde religioso, chefe político nas dimensões das trevas, estacionando lá por aproximadamente 700 anos. Então chamam sua mãe, Matilde, espírita em função feminina, domiciliada em plano superior,
vai auxiliá-lo, resgatando para continuar sua progressão evolutiva. E foi apenas ao ouvir o som de sua mãe que Gregório se rendeu e se entregou ao amor de Deus. Nós temos também conselhos de mães desencarnadas às suas filhas que pensam em retirar o seu filho não desejado. Tudo isso nós encontramos com muita tranquilidade, muito carinho, muita precisão na obra maravilhosa de André Luiz. E encontramos também o exemplo de amor maior que temos notícia. Porque todos esses exemplos vistos até agora são de amor incondicional. Mas todas as religiões cristãs reverenciam com extremo carinho e profunda gratidão a figura ímpar de Miriam, Maria. Miriam, na língua de seu povo, significava querida de Deus, a sublime mãe de Jesus. Espírito evoluidíssimo, até hoje vela pela humanidade. Era uma abnegada mulher escondida num lar apagado e simples, mas que possuía a experiência dos sábios, trazia consigo a resistência do diamante e carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do sentimento. Então, auxiliada e junto com José, ela gerou um corpo físico, para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Alimentou-o, banhou-o, agasalhou-o junto ao peito, acompanhou o seu crescimento, teve todas as preocupações que todas as mães sempre tiveram. Viu-o iniciar o aprendizado profissional e religioso com o pai, embora parecesse já saber tudo. E ela acompanhou-o até o Calvário. Depois, Jesus então entrega a sua amada mãe a João, quando ele diz da cruz, olhando para os dois: Filho, eis aí tua mãe. Ele olha para Maria e diz: Mulher, eis aí teu filho. Então Maria foi morar com João em Éfeso, uma choupana simples e pobre, numa colônia diante do mar, onde acolhia todos os viajantes e peregrinos. E conta a história do mundo espiritual que todas as manhãs Maria sentava-se à porta, olhando lá à distância, num plano mais baixo, a subida para a sua casa. E ela, naquela noite, ela esteve ansiosa, nervosa. De manhã senta-se novamente, João saíra para o trabalho, e ela percebe um vulto subindo lentamente. O seu coração começa a se agitar. Ela pressente alguma coisa. Chega diante dela um homem com um capuz e as mãos dentro do mesmo, e vai dizer: Senhora, preciso de ajuda. Ela então o conduz à peça humilde, ele se senta numa cadeira e ela então começa a conversar. Depois de um tempo ela se surpreende, porque todos os que chegavam até lá, viajantes ou peregrinos, iam buscar auxílio de alguma coisa. Mas naquele dia, naquele momento, ela que estava pedindo auxílio sem perceber. Então ela para, surpresa, e diz. O homem então, debaixo do capuz, com as mãos para dentro da túnica, vai levantar-se e diz a ela: Mãe. Ela então se surpreende, empalidece, ele estende as mãos e ela olha em cada mão
uma perfuração dos cravos da cruz. Ela então grita: meu filho, és tu? Sim, mãe, venho buscar-te. Meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Conta a história que Maria dá um grito e desfalece. Quando João retorna do trabalho, encontra no leito, chama os vizinhos. E eles zelam por Maria por mais 1 ou 2 dias, até que ela desencarna e, acompanhada por uma multidão de espíritos amigos e felizes, retorna para ser a rainha dos anjos divinos. Então, quando nós recordamos Miriam, Maria, nós recordamos nesta figura impoluta a grandeza de nossas mães e agradecemos ao Criador por nos ter dado condições de termos sido aceitados ou aceitos, porque nós vínhamos como um pacote fechado, digamos assim, e por muito amar e por ter um amor incondicional, elas nos aceitaram e nos receberam. E com certeza ainda pensam em nós na pátria espiritual. Então, o Dia das Mães é uma alegria pura, bela, mas nós precisamos saber o dia que não é delas. Porque a mãe, onde ela esteja, ela tem 2 títulos a contento: escrava do sacrifício e rainha do sofrimento. Então, o nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Pela recordação que trago, na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Que fique para nossa reflexão, que despertemos para amá-las também, dentro das nossas limitações e das nossas defecções, mas que aprendamos a amá-las. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Que a paz do Sublime Galileu continue nos preenchendo por inteiro.